Como você acompanhou no último final de semana, nossa equipe esteve na vila de Jatuarana, mostrando as belezas naturais daquela comunidade. Hoje a nossa equipe vai em direção à comunidade de Vista Alegre do Cupim, como você vai conferir agora. Nossa equipe vai nessa direção. Vem com a gente. Então a equipe do Portal Prainha sai da vila de Jatuarana rumo à comunidade de Vista Alegre do Cupim. Na ocasião, caía uma chuva intensa e a estrada estava cheia de lama, que deixa a viagem bem mais interessante e divertida para quem gosta desse tipo de atividade. No caminho para a Vista Alegre do Cupim, passamos pela comunidade Água Branca. Da sede do município até a comunidade de Vista Alegre do Cupim são exatamente 70 quilômetros. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, compartilhar. Isso ajuda muito o nosso trabalho e, claro, faz com que a gente continue produzindo mais conteúdos como esse.
nossa viagem continua. Nesse momento, nossa equipe chega à comunidade de Vista Alegre do Cupim, município de Prainha. Após 70 quilômetros de viagem, a nossa equipe se deslocou da cidade de Prainha e está mostrando as belezas naturais do nosso município. Esta é a comunidade de Vista Alegre do Cupim, no qual nós iremos mostrar algumas peculiaridades e você vai acompanhar, está acompanhando com a equipe do Portal Prainha. Você que continua ligado no Portal Prainha, essa série que a gente vem fazendo, falando a respeito do município. Nós estamos aqui na comunidade de Vista Alegre do Cupim. Ao meu lado está a professora aposentada, Marli Romão. Ela que vai falar um pouco da história da vila, como é que surgiu. Você vai poder acompanhar e conferir. Professora, obrigado por receber aqui a equipe do Portal Prainha para falar a respeito, né, professora, um pouco da história da vila. Como é que a senhora, como é que surgiu, como é que a senhora chegou até aqui, a vila, professora? Desde já, boa noite. Boa noite. Para mim, nossos primeiros momentos aqui no Cupim foi assim bem surpreendente. Estava no Jutuarama um certo dia e alguém bateu na minha porta. Meu esposo não estava. Eu vou falar quem é a pessoa, né? Sim, pode falar. A doutora Rosa. Para mim foi uma surpresa. Ela nem me conhecia quando ela bateu na minha porta. Na época a senhora morava lá no Jatuarã? Lá no Jatuarama. Sim. E ela disse, oi, que tá professora Marli? Sim, fiquei assustada, né? Pessoa do município, vim procurar. Ela disse, olha, eu vim aqui fazer uma proposta para a senhora. Nós estamos precisando de alguém lá no Cupim. Tem umas crianças lá precisando da senhora lá. A senhora toparia ir para lá? Na época a senhora era professora no Jatuarã? Eu estava cobrindo um prolabore da professora Analice. Aí eu disse só após o meu esposo chegar. Quando ele chegou, ela tinha ido por Água Branca do Paulino. Ao retornar, ela tornou encostar lá para saber a resposta. Aí eu já tinha conversado com meu esposo, ele aceitou. Aí nós marcamos o dia de vir, bem trabalhoso, um dia muito difícil para chegar aqui. Eu, na minha mente, para mim, que nós já tínhamos passado desse lugar. Se nós vamos chegar no Carapi, aí, Almeirim, porque era de pés, as coisas a do pé, Jatuarã até aqui. as coisas em cima de um cavalo e nós a pé. Era o dia todinho, o dia todo, Como é que era o percurso, professora? Era apenas um caminho? só um caminho. Não tinha como vir nem trator não andava na época. Lama, você imagina, né? Era quase 4.000 metros de lama. Atravessava na canoa, pegava outro lamaceiro do outro lado. Era um antes de atravessar, outro depois. Lá, do Jauari. Não tinha aquela ponte? Não tinha mais. Depois de muitos anos, foi construído. E aí nós viemos para cá Quando a senhora chegou aqui, o que a senhora se deparou? com uma grande mata. Só tinha mata. E uma casinha lá embaixo, que era do irmão Isaías, que ele recebeu a gente lá. Fiquei triste na época. Pensou em voltar? Pensei, falei para o meu esposo, mas eu já tinha dado a minha palavra. E aí, vamos continuar aqui. No outro dia, fomos carregar umas cadeiras de baixo, onde a professora dava aula dentro da casa dela, quase uns 4 a 5 quilômetros. Aí, continuamos, peguei duas turmas, e era muito seriado. De manhã era alfabetização,
primeira série, segunda série. Aí de tarde, aí já tinha terceira e quarta. Foi bem difícil, mas a gente foi se acostumando. O mais difícil para mim era todo mês eu ter que ir lá em Prainha receber. Hoje, né, a gente, qualquer canto tá, recebe, cai seu dinheiro na sua conta, você paga e faz compra. Sem ver o dinheiro. Meu esposo às vezes até reclama, rapaz, a gente não vê mais dinheiro nessa casa. Mas nessa época você tinha que ir lá. Fora a dificuldade do acesso, né, professor? Você está contando daqui a pé, ter que ir a pé até no Jetuarana. Eram 2 dias, um para ir, aí ia para praia, dormia lá, ia para praia, no outro dia voltava. E aí com criança pequena nas costas, menino dentro de jamaci, a minha caçula, ela está com O que é 33 jamaci, anos. professor? É É uma espécie de um padeiro? como um paneiro. Ivan colocava ela e estava na costa, tinha que trazer ela e a compra ainda do mês. Às vezes eu fico pensando que meu esposo, de 2013 para cá, ele teve vários problemas de saúde. Primeiro, em 2007, ele enfrentou aí uma infecção na medula. Então, depois eu fui fazer assim uma análise de tanto carregar peso. Carregava livro, carregava merenda, carregava petróleo para começar a fazer escola. Então, tudo isso era ele que fazia isso. Eu nunca tive filho homem, tive 3 filhas, tudo mulher. Então, era ele que fazia tudo isso. Depois, a comunidade foi reunindo. Professora, isso há quantos anos, mais ou menos, que vocês chegaram para cá? Há quanto tempo vocês estão morando aqui? Nós estamos já com 33 anos, fizemos 33 anos. Só A que comunidade, ela tem mais ou menos essa idade ou já existia uma outra pessoa, outras pessoas que moravam aqui? existiam algumas pessoas, mas não tinha a comunidade em si. Depois que nós chegamos, o pastor Isaías, que é saudoso, que já partiu, né? Então ele doou essa parte aí, 200 metros de frente por 2.000 de fundo. Aí, né, na época tinha mais evangélico, ele foi cedendo locais para os evangélicos fazerem as casas para ficar perto. Aí na época, depois que assumiu a prefeitura foi o Gandor na época, então ele ajudou muito, né? Ele disse que ia ajudar na construção da igreja com material. Deixava lá, só que aí o pessoal, na época, ele mandou trator para rasgar esse ramal. De pouco foi carregando material, foi muito lento. O desenvolvimento daqui, porque o bicho-papão daqui era o jauari. O rio, O a rio, dificuldade de porque, atravessar pelo para não ter uma ponte. porque não tinha ponte. E aí ninguém fazia, o pessoal ia carro cheio para a prainha para trazer recursos para fazer o aterro e ninguém conseguia. Com muita luta, o pessoal foi se juntando e na época eu não sei qual deles lá conseguiu uma verba, né, para fazer esse aterro com a ajuda da comunidade. Fizeram o aterro, conseguiram o aterro e depois a ponte, aí foi melhorando. Professora, a senhora disse que a senhora está morando aqui há 33 anos. Sim. A senhora tem mais ou menos há quanto tempo, depois que ela chegou aqui, já existia alguém morando há quanto tempo mais ou menos aqui? Tinha um senhor que já até morreu, inclusive uma filha dele é casada com um cunhado meu. E ele disse que já estava há 3 anos. Como ele disse que não via nenhum desenvolvimento, ele procurou vender. E o pastor Isaías que comprou essa terra, da qual ele tirou essa parte para fazer a vila. Então, mais ou menos, deve ter uns cerca de 36 anos aqui a Vila Vista Alegre. 36 anos? Uma vez que a senhora já está há 33 anos morando Não, aqui? porque ele, segundo o relato do seu Mané Faca, ele ficou com essa terra aqui 3 anos, fazendo roça, fez capinzal. Aí ele passou o pastor Isaías. E quando nós chegamos aqui, o pastor Isaías disse que já estava com 7 anos. Eu estou com 7 anos aqui, tem dia que eu tenho sal e tem dia que eu não tenho. Não era que não tivesse condições de compra, era porque não tinha como Dificuldade, né? comprar. Então, em torno de 40 anos tem aqui Isso, a Vila. eu acredito nisso. Por volta de 40 anos. Isso. E aí, quando eu cheguei, comecei a trabalhar, todo mês o Ivan via, a gente trazia bastante compra, e já começou a ajudar as pessoas. Aí foi chegando mais gente, conforme foi
o desmatamento, né? Foram entrando mais gente, as pessoas foram se reunindo, fazia mutirão, inclusive o mutirão, aqui a área da vila, foi a família do meu sogro que se juntaram e fizeram essa roça aí, os irmãos que moravam por aqui, eram vários, né, que moravam aí, se juntaram e fizeram a primeira roça para depois lotear, né, para ceder os pedaços de terra para as pessoas fazerem suas casas. A senhora foi, então, a primeira professora aqui a desbravar Ah, essa sim, vida, professora. Como é que a foi. senhora se sente, no caso, vendo essa vida do jeito que está hoje, um pouco mais desenvolvida, sabendo que a senhora foi a primeira professora aqui dessa comunidade? Olha, é bem gratificante. Chegou um tempo que eu ficava pensando assim, época de lotação, né? Eu disse, engraçado. Quando eu cheguei para cá, eu pedi a Deus para vir alguém para me ajudar. Eu mesmo fui com algumas pessoas, colegas que eu vi que trabalhava na área, mas não deu, menina, tu é doida, não vou para lá não. Aí depois de alguns anos, a coisa foi melhorando, aí eu via as pessoas brigando para vir para cá. Eu disse, é engraçado, na época ninguém queria vir, dizer que era louco, que não era louco para vir para cá, e depois já briga, mas graças a Deus que eu me centralizei aqui, que entrava prefeito, saía prefeito, eu fiquei no meu cantinho. Trabalhei 33 anos, 6 meses e um dia, para poder me aposentar. E aí eu ficava olhando assim a situação, né? Como que mudou, né? Hoje em dia, mais quem quer uma turma aqui. Época de lotação aqui, a minha filha está acho que vai para 8 anos, que ela trabalha como diretora aqui, para Silene. E aí eu fico pensando, tá bom demais, né? É muito bom, mas naquela época era bem difícil. Facilidade, né? Hoje você está tendo aí. E graças a Deus, tenho muito. Engraçado que eu penso assim, tem professor hoje que foram meus alunos. Inclusive a Silene foi minha aluna, e por fim agora ela era minha chefe. Aluna se Não, tornou isso eu chefe. fico feliz por isso. A professora Marilete foi minha aluna assim bastante tempo. Tanto minha aluna quanto a professora Ivonete também, que foi a única que aceitou o desafio de vir para cá. Ela disse que não queria ir, não, mas o marido dela todo dia, Nete, tu tem que ir para lá ajudar a Marli. Aí ela foi, enjoou daquilo e veio. E graças a Deus também, trabalha há muitos anos. Ela também conseguiu se aposentar primeiro que eu, porque ela já tinha 10 anos lá de Monte Alegre e veio para cá. Então, para mim, hoje, olhando assim, fico feliz, né? Desde a Porque época, desde a época, professora, que a senhora chegou, como a senhora relatou, tinha quase nada, praticamente. Olhando, fazendo uma retrospectiva, no caso, apesar de toda a dificuldade que a senhora passou quando a gente chegou aqui, a senhora vê hoje que valeu a pena todo o esforço que a senhora dedicou a essa comunidade. com certeza, eu me sinto realizada. Tanto ajudei a minha família. E eu fiz um propósito assim, de lutar para minhas filhas estudar aqui. Porque na época eu não estava com o meu estudo completo, mas tinha aquela facilidade de ir para a prainha fazer as etapas, né, dos cursos e consegui concluir o magistério. Aí veio, tem que fazer uma, um nível superior. Aí eu encarei a filosofia, concluímos. Então, foi só mudando as coisas, né? E eu me sinto uma pessoa feliz e realizada por todo o meu esforço, minha família, minhas filhas se formaram, foi aqui mesmo. Hoje tem gente para todo lado aí, eu vejo ligação de Manaus, as meninas que estudaram, as minhas primeiras alunas, é enfermeira, outro é advogado. E então, para um professor, isso, Muito orgulho, né? não tem preço Agora, isso. professora, aqui na vila tem uma cachoeira que ela é muito conhecida, no caso, muito comentada, no caso, Uhum. por aí, né? Como é que, quando a senhora chegou aqui, como é que foi se deparar, no caso, com uma cachoeira assim, tão bonita como essa? Olha, no início foi muito bom. Até eu trabalhei muito com meus alunos. Minhas primeiras turmas, eu trabalhava, eu sempre levava eles lá
Até pequenos de alfabetização eu levava lá, brincava com eles. Mas chegou um tempo que não deu mais de fazer isso. As pessoas foram, assim, banalizando, vamos falar assim. A gente ia lá, via coisas que não era para a gente ver lá. Aí eu fui me ausentando de lá. Tanto é que faz bastante ano que eu não fui mais lá. Não tive coragem mais de levar meus alunos lá. As pessoas ainda vão, né? Principalmente criança, né? Alguma, É. alguma, alguma história, alguma peculiaridade, professora, durante esse tempo todo que a senhora está vivendo aqui, né? 33 anos, mais de 3 décadas. Alguma história, alguma peculiaridade, no caso, que a senhora tem, que a senhora gostaria de compartilhar com os nossos seguidores, com a população de Ah, eu não sou boa modo geral? desse lado aí, não. Mas Professora, gostaria de agradecer sua participação aqui no poder dividir com os nossos seguidores, a população do município, com as pessoas de modo geral, que nos acompanham, que nos seguem diariamente nas nossas matérias. Muito bom realmente poder contar essa história, levar para as pessoas, a população do nosso município, também a população de modo geral, histórias como essa, e levar um pouco da história do nosso município para as pessoas de fora. Muito obrigado por estar contando um pouco, dividindo um pouco a sua história com a gente. eu que agradeço. O nosso município, principalmente aqui, eu falar aqui da nossa Região. região aqui, tem muita coisa boa e bonita para se mostrar, né? Que muitos, mas infelizmente, né? Tem as pessoas sem, sem perceber acabam destruindo, né? Distorcendo muitas vezes aquilo, uma coisa que é para o bem-estar da própria comunidade, como um ponto turístico, né? Aqui. E devido a alguns incidentes que foram mais deixados de lado, né? Mas nós temos muita coisa boa aqui na nossa região, para ser visitado, como a cachoeira. E tem outros locais que já foram, alguém já passou lá e viu. Mas, enquanto isso, né, vamos ficar por aqui. O açaizinho também, viu? Tem, sempre aparece, né, gente? A pessoa vai para o Divaldo, né, eles trazem de lá. E coisas daqui da nossa região. Obrigado. Tudo. Aqui tem tudo, tudo um pouquinho aqui na nossa comunidade. As pessoas têm que vir conhecer o Tem que vir conhecer aqui para ver que tem muita coisa boa. E move, né? Agora, quando nós chegamos aqui, engraçado, era um milho, feijão, jaula na época, né? A gente via os carros saírem cheios. Hoje em dia, a gente tem que comprar lá fora. Por quê? Porque a pecuária tomou esse lugar aí da nossa lavoura branca, como a gente fala, né? E aí, mas ainda bem que tem, né? Alguma coisa. Foi Perfeito. substituído por alguma coisa. Professora, muito obrigado mais uma vez. Portal Prainha é isso, levando as informações, histórias como essa, histórias reais, né, da vida do nosso município, do nosso povo, da nossa gente. Bom poder dividir a história com a professora. Né? Muito obrigado a você. Se você gostou da nossa matéria, desse nosso trabalho, curte, compartilha, deixa aquele like, deixa seu comentário. Você se conhece a professora Marli, em algum lugar que você está assistindo essa matéria, que assistiu essa matéria, fale um pouco da professora, você que foi aluno dela, curta, compartilhe, deixe seu like, é importante. É isso. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um forte abraço.